Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, cuja revista é a revista Betel Adulto, e a lição é a lição de número 4, que vai cair no próximo domingo, dia 26 de janeiro de 2020. E o tema desta quarta lição é orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. O texto áureo está em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. A verdade aplicada é fundamental que os cônjuges cultivem uma intimidade baseada no amor, respeito e cuidado mútuo, de acordo com a palavra de Deus. Os objetivos da lição são 3. Ensinar que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal no casamento, mostrar os cuidados que os cônjuges devem ter para que a vida sexual seja plena e efetiva entre eles e apresentar 3 princípios básicos para uma intimidade sadia e feliz. O texto da leitura bíblica em classe que está como referência é Provérbios de número 5, verso de número 15 até o verso de número 18. Lembrando, como esse vídeo se trata um pouco sobre a intimidade sexual do casal, que você possa estar vendo esse subsídio, essa pré-aula aí com o fone de ouvido, e não se esqueça, está com seu caderno em mão, um lápis ou caneta para a sua anotação. Lembrando que a preparação da aula deve ser pessoal. Então faça a sua pesquisa, mesmo você tendo aí vários subsídios, vai colhendo o que é bom e que você possa usar aí na sua sala de aula. E você que está passando pela primeira vez aqui no canal, já te peço para você se inscrever agora no canal, ativar aí o sininho para que você esteja sempre recebendo as notificações de novos vídeos. E você que já é parceiro desse canal, está sempre aqui assistindo as pregações, as reflexões, aproveita aí algum momento, já deixa o seu like, não esqueça de deixar também o seu comentário, porque assim você está patrocinando este vídeo, fazendo com que ele chegue até outras pessoas. Então vamos para a nossa introdução. A cada dia que estamos se aproximando do fim e da volta de Cristo, vemos que a profecia do apóstolo Paulo, escrita ao jovem Timóteo, está se cumprindo em nossos dias, em que muitos estão procurando doutores imersos para si, rejeitando a sã doutrina, o pastoreio e distorcendo princípios e valores bíblicos cristãos. Isto tudo por buscarem os seus próprios prazeres e as suas satisfações. Mestres e doutores estes que apoiam seus desejos inclinados para o erro. É aquele velho ditado: preciso de alguém que fale por mim para que eu venha fazer o erro e jogar a culpa no outro. E desde já eu quero pedir perdão aos amados irmãos aí por causa de algum ruído, por causa de algum som de fundo. Lembrando que eu estou gravando aqui na varanda, não estou num quarto fechado, pois eu não estou em casa, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui com a nossa lição. E esta quarta lição está relacionada a isso. Desejos, prazeres relacionados ao sexo, que envolve um pouco de sentimentos, emoções, o que tem levado muitas pessoas ao mundo da pornografia, por lhe faltar o verdadeiro ensinamento sobre o assunto. Infelizmente, a pornografia tem tornado várias pessoas de diferente idade a se tornarem escravas viciadas neste mundo tão proibido. A equipe do Jesuscope fez uma pesquisa muito interessante nas redes sociais sobre a pornografia, onde 12 mil pessoas interagiram respondendo algumas perguntas, onde 37% eram mulheres e 62% eram homens. E 50% dos que responderam tinham cargos em suas igrejas. E de 100%, 96% confessaram ter acesso ao conteúdo pornográfico, e a maioria através do uso do celular. Infelizmente, 43% iniciaram sua vida no mundo da pornografia
com a faixa etária de 8 a 10 anos de idade. E aí, vale um alerta para os pais estar aí ligadinho com os celulares na mão dos filhos. Isto prova que este tema sobre sexualidade não somente deveria ser assunto aqui da revista da Escola Dominical, mas também um assunto que deveria ser falado no culto de ensino, o culto de doutrina. Pois muitos crescem com uma percepção errada do sexo, justamente por causa da pornografia e por causa de uma vida devassa, gerando muitos tabus, mesmo em meio a uma sociedade moderna e liberal, fazendo com que muitos vejam o sexo como algo pecaminoso. E por incrível que pareça, existem muitos cristãos que só conseguem se relacionar com o seu cônjuge no escuro, alguns debaixo do lençol. Dizem até que tem casais que têm um buraco próprio já no lençol para o encaixe, né? Isso por causa do tabu que é gerado aí sobre o sexo. Outros, após a relação, dobram os joelhos para pedir perdão a Deus por achar que o sexo é algo tão pecaminoso. E essa lição irá ensinar para nós que o sexo não é proibido ao casal que Deus uniu, que sexo tem a sua beleza, tem o seu lado poético e divino. Tanto que há um livro na Bíblia, inteiramente, todos os seus capítulos, na verdade 8 capítulos, fala sobre a erotização de um casal. Vale a pena você ler o livro de Cantares. Lembrando que não é só o livro de Cânticos que vai tratar um pouco aí sobre a intimidade do casal. O livro de Provérbios traz aí conselhos principalmente para o homem, para dar valor à sua mulher, fugindo da prostituta, e também o livro de Eclesiastes também vai falar um pouco aí sobre o homem viver a vida, gozar a vida com a mulher da sua mocidade. E o primeiro tópico da lição diz assim: manutenção e vida sexual. A Bíblia declara que tudo que Deus criou tem o seu propósito debaixo do céu, como vemos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Até mesmo a intimidade do casal tem um tempo certo, como vemos lá em Eclesiastes 3, versículo de número 5, a parte B. Há tempos para abraçar e também existe tempo para se afastar. E para que haja manutenção na vida sexual do casal, o Criador deixou para os seus filhos toda a instrução necessária em alguns livros poéticos, como eu já disse, o livro de Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos. E também a carta de Paulo, a saber, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, é o capítulo inteiro voltado para a vida matrimonial. Primeiro subtópico: Deus criou a sexualidade. Este tema na sociedade moderna, com todo o seu liberalismo e o hedonismo, talvez você esteja perguntando o que é hedonismo. É a busca exagerada pelo prazer. A pessoa busca o prazer, não importa como. E aí você vai ver relações sexuais de poligamia, de adultério, bestial, onde se envolve animais. Porém, esse assunto ainda no meio da sociedade, mesmo que liberal, é um assunto com muitos tabus. É um tema que é bastante fechado. Agora imagina se no mundo é um tabu, imagina dentro da igreja. Por incrível que pareça, muita gente, principalmente cristãos, acredita que Deus criou o homem e a mulher, porém o diabo criou o sexo. Isto porque muitos enxergam o sexo como algo sujo, depravado, nojento e sem nenhuma beleza. E para a gente saber se o sexo é bom ou ruim, basta apenas uma simples pergunta: quem foi o criador da sexualidade? Em Gênesis capítulo de número 2, versículo 24, vemos que Deus, ao criar o homem e a mulher, ele os uniu. E essa união, no seu literal, é como se fosse um encaixe. Eu falei um pouco sobre isso na aula anterior, se você puder aí dar uma passadinha lá rapidinho, está bem no comecinho da lição passada. Pois ao criar o homem, Deus colocou nele um hormônio chamado testosterona, que atua na área da sexualidade masculina. E já na mulher, Deus colocou estrogênio, que atua na sexualidade feminina. Lembrando que também, ao criar o homem e a mulher, Deus colocou a libido, que é o desejo sexual. E esse desejo
foi dado ao homem justamente para despertar o desejo da união. Ou seja, a Bíblia está sendo clara que Deus não só uniu homem e mulher para a procriação, como muitos pensam, pois o livro de Cântico, repito, demonstra bem que Deus deu ao homem a sexualidade para proporcionar prazeres. Segundo subtópico, o casamento e a vida sexual. Como bem aprendemos no tópico anterior, o sexo foi criado por Deus. Logo, ele é divino, porém não é algo sobrenatural e místico, como muitos povos acreditavam, como o exemplo dos cananeus e os gregos, que faziam do sexo uma forma de culto. Tanto que aí, nós quando vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, vemos que Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra com um grande templo da deusa Diana, cuja forma de adoração era pela prostituição. As pessoas pagavam para se deitar com as sacerdotisas para fazer um culto pornográfico à deusa Diana. Mas, reforço, ele é divino por ter sido criado por Deus como uma bênção ao casal, para se relacionarem, satisfazendo um ao outro de uma forma pura. Porém, a humanidade, ao se afastar da presença de Deus, deixou de buscar em Deus as suas instruções e, com isto, profanaram o que deveria ser algo sem medo, algo puro, com seus desejos pecaminosos e carnais, fugindo dos princípios e padrões estabelecidos por Deus a unir o primeiro casal no Jardim do Éden. Padrão esse que já estamos falando aí desde a primeira lição, em que Deus deu um homem para uma mulher para um homem, ou seja, um relacionamento monogâmico e não de poligamia, onde há 2 homens e uma mulher ou 2 mulheres e um homem. Infelizmente, muito não atentam para os princípios dados por Deus acerca do casamento e da sexualidade, achando que Deus não está interessado na felicidade emocional e sentimental do homem e da mulher. Tal pensamento esse que faz as pessoas esquecerem, pelo menos parece, que Deus colocou no homem e na mulher órgãos genitais que vão se encaixar proporcionando prazeres um ao outro. Melhorou? E a gente não pode esquecer que esta união, ela vem de Deus. As pessoas, infelizmente, como se afastaram de Deus, criaram uma ideia de que Deus não está preocupado com a emoção, com a felicidade do homem. E aí elas querem ser independentes e aí elas falam, Deus não está interessado em ouvir novamente o que ouviu de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Mas Provérbios capítulo 19, versículos número 14, ensina que os filhos herdam dos pais, podem herdar dos pais casas e bens, mas a mulher prudente, ela vem do Senhor. É o Senhor que apresenta, é o Senhor que está no controle tanto da área espiritual, financeira e também emocional do homem. Desde que nós permitimos no nosso livre-arbítrio que Deus faça a sua parte de Senhor nas nossas vidas, pois Ele tem o maior interesse em proporcionar em nós a felicidade emocional, pois nós não podemos esquecer que Deus não criou as pessoas já programadas, por isso Ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a escolha de se relacionar com a pessoa ou não está em questão da emoção e de sentimento. O problema das pessoas é que elas querem sentir, quer se emocionar, quer sentir arrepio, para poder se relacionar com alguém. E Jesus deixa bem claro que o verdadeiro relacionamento vem através da decisão. Como vemos em Mateus capítulo 5, versículo 44, onde Jesus diz, amai vossos inimigos. Como que você vai sentir um sentimento, uma emoção de amor por um inimigo? Não, é uma decisão. E lá em Mateus capítulo 12, versículo 31, ele vai relembrar sobre um mandamento. E se é um mandamento, você toma a decisão de obedecer ou não esse mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E aqui é muito interessante que esse mandamento ensina que antes de a gente proporcionar prazer para o outro, amando o outro, precisamos amar a nós primeiro. Precisamos nos valorizar. Terceiro subtópico, o ato sexual.
E agora você vai ficar rindo direto. É impressionante como a Bíblia tem resposta para muitas de nossas perguntas. E como ela, de fato, é um manual do Criador para os seus filhos, sendo ele o Criador do homem e colocando no mesmo a sexualidade. Ele deixou alguns princípios e padrões para que no casamento e não fora do casamento o sexo permanecesse como algo puro e belo para o casal. Em Hebreus capítulo 13, versículos de número 4, o escritor adverte que o leito do casal deve ser sem mácula. Infelizmente, alguns líderes, alguns pastores, alguns teólogos usam esse texto para impor regras na vida sexual dos casais. Porém, o texto não está falando nada de regra na vida sexual de um casal, e muito menos permitindo que um pastor ou um teólogo venha colocar regras na vida sexual de um casal. O que ele de fato está ensinando, vamos destacar aqui em algumas das palavras que está neste capítulo 13, versículo 4, como vamos ver agora. Venerado seja entre todos os matrimônios, e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus o julgará. Preste atenção que o próprio texto já ensina o que o texto está falando. Olha, venerado, respeitado. Respeitado é os matrimônios. Leito sem mácula, sem mancha, sem defeito. E que defeito é esse? Que mancha é essa? É alguma coisa que o casal está praticando no relacionamento sexual? Não, porque o texto prossegue dizendo: aos fornicadores, os que praticam relação sexual fora do casamento, e aos adúlteros, do grego porneia, né? Que pratica sexo fora do casamento. Deus o julgará. Ou seja, quem tem uma prática sexual e é casado, mas pratica essa sexualidade fora do relacionamento conjugal, ele será julgado por Deus, porque está manchando o vosso leito. Já em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5, vamos encontrar outros princípios dados por Deus ao apóstolo Paulo para orientar a igreja para que o casal tenha uma intimidade aprovada por Deus, pois Deus, através do casamento, uniu o casal para que a relação do casal fosse sem vergonha, sem culpa, sem raiva, e para que um gerasse satisfação e prazer no outro. Isso aqui a gente precisa entender, porque fora desses princípios, uma relação extraconjugal fora do casamento, ela sempre vai gerar vergonha, culpa, raiva, elas não vão se satisfazer por completo. É um prazer falso, momentâneo, mas que carrega muita culpa. Então vamos ver aqui versículo por versículo do capítulo 3. Versículo de número 3, Paulo diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Paulo está aqui ensinando que a mulher não é um objeto do homem, e tampouco o homem é um objeto sexual da mulher, pois a satisfação deve ser mútua, e para isso acontecer tem que haver um diálogo, honestidade, compreensão, para que se possa construir uma intimidade sexual limpa, pura. No versículo de número 4 do capítulo 7, Paulo diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Aí já tem irmão que está dando glória, aleluia, né? Você acha que você é o dono da parada. Mas olha o que Paulo diz: e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, porque tem a mulher. Paulo está ensinando que o casal é livre no casamento para crescerem juntos no prazer e atingirem o limite máximo do prazer do corpo um do outro, chegando ali ao orgasmo. Ou seja, Paulo está ensinando que ninguém deve dar opinião dizendo o que pode, o que não pode, sim, não. E tem gente que chega até a usar a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dizendo que está ali estabelecido por Deus o que pode e o que não pode na relação. Só que se você ler atentamente o capítulo 1 de Romanos, você vai ver que Paulo está dizendo que o uso e costume que foi mudado ali
é a questão da homossexualidade. Homem deitando com homem, mulher deitando com mulher. Trocando assim aquilo que era normal, né? Aquilo que Deus criou como um padrão. E quando falamos em gerar prazer no corpo um do outro para chegar-se ao limite máximo deste prazer, precisamos lembrar que o homem e mulher são bem diferentes. O homem mal tocou já está armado, já a mulher, para ela estar bem à vontade na relação, você já tem que começar a montar a barraca de manhã. Tem uma diferença enorme. Você precisa conversar, dialogar, ter uma boa compreensão, tratar bem. Porém, a Bíblia é clara ao dizer que na relação sexual a prioridade não é do homem, é da mulher. Como vemos a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai. Coabitar aqui é manter, é ter relação sexual com a sua esposa. Mas ele prossegue dizendo: com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Eita, será que tem muita gente aí com oração impedida aí, travada no céu? Ou seja, o homem, por mais que ele seja o cabeça e dono do corpo da mulher, ele não pode fazer nada além do que a sua mulher permitir. E por isso, para construir uma vida sexual, o casal precisa de compreensão, honestidade e de comunicação. Não vai achando que você vai chegar assim e pronto, acabou, não. Mas o homem não faz o que quer, só se ele for muito trouxa. Mas vamos lá. E no capítulo 7, versículos número 5, Paulo instrui dizendo: não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Ou seja, a prática sexual do casal deve ser ativa. É justamente isso que o Paulo está ensinando. Não vos priveis uns aos outros, mas juntai-vos outra vez. Paulo está ensinando e reforçando que a relação sexual na vida de um casal tem que ser ativa, porque ela é o termômetro do relacionamento conjugal. Todo bom casamento tem a sua vida sexual ativa. E lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 7, o homem sábio diz que a alma farta pisa em favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. O que o homem sábio está ensinando é que há um grande perigo para quem sai de casa com a alma carente, como também é perigoso quem fica em casa com a alma carente, pois se não houver fartura, essa carência vai encontrar amargura na prostituição, e essa prostituição acaba virando uma doçura na boca de quem se prova. Porém, esse doce, na verdade, é um amargo. E por isso que o mesmo Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, orienta ao homem dizendo: aproveite a vida com a mulher da tua juventude. Porém, aproveite essa vida com prazeres, mas com responsabilidade. Bom, para esse subsídio não ficar muito prolongado, a gente vai terminar aqui. Não se esqueça de fazer a sua preparação pessoal e também de você aí que está passando pela primeira vez, deixar o seu like, sua curtida e o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus te dê sabedoria para falar na classe com essa lição muito relevante para o casal. Graça e paz.